mais um programa do Núcleo de Política e Cidadania, aqui do Canal 6, TV Comunitária do Rio. Na sua tela está o nosso site, onde você pode assistir a nossa programação ao vivo, www.tvcomunitariatudojunto.rio. O telefone e o e-mail para você interagir com a gente. Hoje a gente conversa mais uma vez com o jornalista Beto Almeida, que é diretor da TV Comunitária de Brasília, diretor no Brasil da Telesur e também diretor e fundador do Brasil Popular, que é um jornal que circula em papel, em Brasília, em Curitiba e na internet para todo o planeta. Hoje a gente trouxe aqui, o Beto pediu para ele vir aqui para a gente analisar a situação na Argentina após essas eleições primárias. Beto, então fala aí para os nossos telespectadores, como é que você viu esse resultado aí das eleições na Argentina, que são importantes para você ter um cenário para as eleições do final de outubro? Bom, primeiramente agradecendo o seu convite, Moisés, saudando os telespectadores da TV Comunitária do Rio de Janeiro. Penso que o significado da vitória peronista na Argentina, da dupla Alberto Fernandes e Cristina Kirchner, com uma diferença de 15% sobre o Macri nas eleições primárias, que é uma espécie de primárias obrigatórias que serve muito mais como como que uma sinalização da primeiro termômetro, uma grande pesquisa eleitoral, sendo que é obrigatória a participação de todo o eleitorado. É um significado enorme. Primeiro porque é uma derrota do programa econômico-social do neoliberalismo de Macri. Havia uma aposta muito grande de que os setores conservadores, com o apoio das transnacionais, conseguiriam interromper aquele curso do peronismo, como se a vitória do Macri fosse, digamos, um ajuste de contas da sociedade argentina contra o peronismo. Não foi. O que aconteceu foi um descuido de 4 anos atrás, onde o peronismo se apresentou rachado. Essa vitória agora mostra que o neoliberalismo não encontra no eleitorado uma diferença tão grande. Inclusive, as notícias de ontem para cá já indicam que os setores financeiros fortes, poderosos, banqueiros, estão fazendo uma devastação nos fundos públicos. O que significa isso? Mais ou menos uma confissão de derrota, de que realmente eles perderam. Então daqui até 27 de outubro, quando será o primeiro turno na Argentina das eleições, dia inclusive do aniversário do Lula e dia da triste morte de Néstor Kirchner, 27 de outubro. E o Lula pediu que, como presente de aniversário, uma vitória peronista. E o Alberto Fernandes disse que vai fazer todo o possível para dar. Mas isso indica o seguinte, que esses setores conservadores já estão mais ou menos acreditando que é impossível uma reviravolta, salvo um fenômeno. Mas eu queria que você então analisasse, fazer aqui um certo papel do advogado do diabo, para você retirar essa sua competência toda e você ajudar a gente a entender. De alguma forma, essa que você caracterizou como uma confissão, é também, de certa forma, um terrorismo, no sentido de, como foi o discurso do Bolsonaro ali em Pelotas e tal, anteontem ou ontem, dizendo que, olha, se esse pessoal voltar, nós vamos ter aqui, todos os argentinos vão sair da Argentina, como foi em Roraima e tal, etc. Você não acha que tem também esse aspecto, que eles não vão entregar o ouro antes, né, da coisa acontecer? Por mais que, como você disse, a vitória do peronismo foi acachapante. Do ponto de vista do que estava trabalhando, inclusive, com 40%, né? E deu 47%, parece. Pois é. E, inclusive porque tem uma característica do eleitorado da Argentina, é que 38% vivem na província de Buenos Aires, que é o estado onde está a capital. Então, ali também ganhou o candidato da esquerda peronista, o Icilovsky, que é um jovem muito competente, se eu não me engano tem 34 anos,
ganhou para governador na primária, o que significa quase a metade do eleitorado já, né, se posicionando de uma forma muito... E até para governador mais radicalmente do que a chapa peronista para nacional, né? Muito mais radical. O que mostra que esquerda. Esse trânsito para voltar o voto ao Macri é quase... É quase difícil. Agora, claro que eles podem fazer algum tipo de sabotagem, fazer uma espécie de política de terra arrasada. Isso que você falou, que o negócio dos fundos. Dos fundos já mostra... que indica duas coisas. Primeiro, uma confissão de derrota. Não dá tempo, nós já perdemos. E mais ou menos o Macri disse, não, eu vou para casa trabalhar. E aí, assim, estão pensando a grande discussão se dá tempo de lançar outro candidato, se não dá e tal. Quando eles começam a fazer essa política, inclusive com possibilidade de alta do dólar, muito, né? De fazer uma política e tal, já indica que eles prometem, digamos, preferem fazer uma sabotagem para entregar o governo numa situação muito destruída para o peronismo. Mas em primeiro, eu acho uma bomba relógio. A primeira tentativa vai ser ver se essa política de terra arrasada pode gerar alguma comoção do lado deles. Né? A Argentina tem, como nós, uma tradição de golpe de Estado, né? O próprio Perón foi derrubado num golpe de Estado, a Isabel Perón foi derrubada num golpe de Estado, né? Ou seja, a triste história da Argentina tem um paralelo conosco de golpes de Estado. Então, ou seja, como eles reconhecem, eles, que eu digo, os setores neoliberais reconhecem a derrota, eles estão fazendo aí uma política de sabotagem em que confessam e, ao mesmo tempo, criam uma bomba relógio para explodir no colo do terrorismo, do peronismo. E você, que viveu muito bem, fazer um paralelo lá, quando o Lula ganhou a eleição, ou estava prestes a ganhar a eleição, lembra? Sim. Que eles fizeram toda uma pressão até para interferir e, de alguma forma, interferiram naquele programa inicial do governo e tal. Para dizer que, por exemplo, o Lula seria o caos econômico, alta do dólar, escassez de alimentos. Tem que assinar a garantia dos contratos. Tem que manter os contratos, tem que fazer isso. Ou seja, criar uma situação de estrangulamento, né? De coação para que influenciar o Lula não psicologicamente fizesse um governo mais, digamos, mais popular. E, ao mesmo tempo, para assustar o eleitorado. Olha, não vota nesse cara não, porque vai dar problema e tal. Agora, há uma diferença na estrutura dos movimentos. Isso, exatamente, isso que eu ia perguntar. Então, a gente fez esses paralelos para poder aprofundar o debate, você poder defender aí com mais profundidade exatamente esse ponto de vista. Agora, para a gente poder entender melhor, qual o paralelo que você faria entre o peronismo, porque aqui no Brasil, né, a gente teve 64, um governo depois do Getúlio, do segundo mandato do Getúlio e da sua morte, etc. Teve o governo do João Goulart, que foi ministro, né, do Getúlio, e a interferência do Brizola também dentro do PTB e tal, que garantiu, inclusive, aquela transição ali. Mas se fala pouco do getulismo em si e tal, mas na Argentina continua sendo o peronismo de carro. Como é que você faria um paralelo aí? Eu acho que essa pergunta permite explicar o seguinte: o nacionalismo revolucionário ainda é uma força em toda a América Latina. Então essa é uma discussão que setores da esquerda querem ignorar. A direita quer dizer que nacionalismo revolucionário, tipo peronismo, getulismo, ou lá no México agora com o Obrador, que recupera, né, a Revolução Mexicana, né? O chavismo numa parte também, né? O chavismo também. O Alvarado no Peru, o Torres na Bolívia, eles querem dizer que isso tudo é populismo. Isso é a visão da direita. Só que a esquerda, certos setores da esquerda, tropeçam nesse entendimento, né? A esquerda mais sectária pega carona nessa crítica da direita e faz a crítica de que isso tudo é populismo. Ora, é preciso entender que o peronismo, que nasce em 1944, ou seja, teve uma boa influência do varguismo,
O varguismo foi o momento de maior industrialização do Brasil, das maiores reformas de base no Brasil e da maior expansão dos direitos sociais e trabalhistas do Brasil. O voto feminino, né, o voto secreto. O getulismo, inclusive, influenciou o mundo todo, né? A gente pode dizer, inclusive norte-americano lá. Claro. Né? A auditoria da dívida externa o Getúlio fez, né? É engraçado que os economistas saltam essa página na hora de ler o livro. Os economistas petistas precisam ler a auditoria da dívida externa feita pelo Getúlio, que não foi feita nem pelo Lula, nem pela Dilma. A Dilma, inclusive, chegou a vetar, embora esteja na Constituição, ou seja, não é escolha, é obrigação constitucional. Está nas transições transitórias da Constituição brasileira fazer uma auditoria da dívida externa. No caso do peronismo, a grande expansão dos direitos, da industrialização, foi feita com Perón. Né? Foi feita a partir de 1944, durou até 55, e houve, depois da conspiração para derrubar o Vargas aqui, resultou no seu suicídio, mas era um golpe que estava em marcha, veio o golpe, como tinha havido também o golpe contra o Mossadegh, que era um nacionalista no Irã, o golpe na Guatemala contra o Jacob Carnes, que era um nacionalista lá na Guatemala, que estava fazendo a reforma agrária. Lá estava o Che Guevara, inclusive, e uma curiosidade é que o Perón salvou a vida do Che Guevara, que estava para ser preso da Guatemala. E depois o Perón, quando volta do exílio, depois de expulso em 55, ele volta em 72, e ele faz um grande acordo com Cuba, dando continuidade, portanto, uma linha histórica da participação do Che Guevara na Revolução Cubana. São elementos da história. Mas eu diria o seguinte, esse paralelo, a grande diferença que nós temos... O Che Guevara era, inclusive, argentino, não é isso? Sim, era argentino, claro. O grande paralelo que nós deveríamos fazer, paralelo da descontinuidade, né? É que o peronismo permanece sendo a força mais exuberante de participação popular na Argentina, né? Os movimentos à esquerda têm 3%, 2% de votos só. Tanto é assim que nessas primárias, os 3 partidos mais importantes tinham candidatos chamados peronistas. Por quê? Porque todo mundo sabe que lá ou é peronismo ou é contra o peronismo. Então, o Macri botou do seu vice uma dissidência peronista. E o Paulo Lavanha, que foi ministro da Economia peronista do Néstor Kirchner, era o candidato a presidente no 3º partido. Então, tudo é peronismo. A Cristina teve uma conduta muito nobre, né, muito inteligente, porque para recuperar a unidade do peronismo, que lhe faltou naquelas eleições anteriores... Que ela perdeu por uma margem pequenininha, né? 2%. Pequena, muito pequena de votos, né? Se você considerar, Moisés, só os votos que foram levados pela extrema esquerda, com uma política muito desorientada, a extrema esquerda teve quase 4% dos votos. E a diferença entre o Ciols e o Macri, o candidato da Cristina era o Ciols, foi menos que isso. Então, quer dizer, é como se não tivesse perdido. Na realidade, foi a divisão do peronismo que lançou o Sérgio Massa, que era o candidato, digamos, orientado pelo Alberto Fernandes, que tinha rompido com a Cristina. Então, quando ele rompe com a Cristina, sabe o que é pior? O grande dirigente lá da gente, o Moyano, que é da principal CGT, a CGT lá tem 3 braços, né? A força sindical na Argentina é impressionante. Lá eles param o país a hora que eles quiserem. Greve geral, que aqui nós temos uma maior dificuldade para fazer, na Argentina eles fazem. O Moyano tinha rompido com a Cristina. Então, quer dizer, a Cristina perdeu na eleição passada porque o peronismo estava dividido. Ela fez esse movimento de abrir mão da cabeça de chapa para unir o peronismo. O resultado está aí, uma vitória acachapante sobre o neoliberalismo. Agora, seria importante, então, ainda nessa linha aí, Beto, essa dificuldade de entender a questão do nacionalismo, né? Essa é da questão nacional, porque essa é a grande no fundo isso também é o não reconhecimento de que há um imperialismo, né? De que há
uma geopolítica de forças que comandam 2 ou 3 países, em particular os Estados Unidos, que querem fazer uma política contra todas as convenções que os países juntos, né, quer dizer, a autodeterminação dos povos, etc., etc., e uma troca justa de mercadorias, de relacionamento, se estabeleceu ao longo depois da Segunda Guerra e tal. Então, é um não reconhecimento de que há um imperialismo que faz com que a pessoa deixe esse negócio de nacionalismo. Você acha que existe, então, também uma dificuldade de não se confundir com a questão do nazismo, né? Eu acho que tem setores que confundem também, né? Porque o partido nazista era um partido nacional socialista, né? Se chamava assim. Chamava. E aí se confunde, o cara acaba perdendo a essência. Explica um pouco isso, como é que a sua visão. Eu vi aqui na própria TV comunitária uma palestra do Márcio Postman, onde ele fala que o grande problema da globalização nada mais é do que imperialismo. Mudaram de nome, mas é a mesma coisa. E ele reconhece a função do Getúlio Vargas, que é algo que ele tem aí uma posição muito iluminada, porque dentro do petismo sempre houve muita dificuldade de entender o Getúlio Vargas. Márcio Postman reconhece, assim como o Lula foi ao mausoléu de Vargas e reconheceu a importância de Getúlio Vargas. O nacionalismo é nada mais do que unir, né, o conjunto das forças nacionais contra o Império. Isso se foi possível fazer com Getúlio Vargas no Brasil, com Perón na Argentina, com Alvarado no Peru, com o Chávez na Venezuela e com o Cárdenas no México, que foi quem nacionalizou o petróleo, fez a reforma constitucional, fez a revolução educacional, que é muito avançada a educação pública no México, fez a reforma agrária também, e que agora o presidente mexicano novo, López Obrador, se coloca como recuperando, né, o ideal de Pancho Villa, de Zapata e do Cárdenas, a quarta transformação, como ele diz. Então o nacionalismo ele é muito importante porque não houve na América Latina, salvo algumas exceções, tipo Uruguai e Chile, o desenvolvimento dos partidos operários de massa. O Partido Comunista do Uruguai tem uma força importante, aí está a Frente Ampla, muito sólida, e o Partido Comunista do Chile também tinha uma força, depois foi muito golpeado, né? Mas no caso brasileiro, o Partido Comunista não entendeu Getúlio Vargas, em 54, o Prestes, em 54, no dia 24 de agosto, pedia no jornal do Partido Comunista da época, Tribuna Popular, a renúncia de Getúlio Vargas, portanto, fazendo o jogo que correspondia da UDN. Assim como o Partido Comunista da Argentina esteve na conspiração que derrubou o Perón em 1955, juntamente com a Embaixada Americana. Então são duas coisas, dois grandes erros dos partidos comunistas de não entenderem, assim como você mesmo mencionava, que inicialmente o Partido Comunista em Cuba não apoiou a Revolução, como o Partido Comunista da Nicarágua inicialmente não apoiava a Revolução Sandinista, como o Partido Comunista da Venezuela rachou quando surge a Revolução Bolivariana dirigida por Hugo Chávez. São incompreensões oriundas no stalinismo, basicamente, que provocou um atraso no processo histórico, porque o stalinismo via os nacionalistas como competidores, ocupando o espaço histórico que deveria ser ocupado, na visão dos partidos comunistas, pelos próprios comunistas. Mas na América Latina o processo histórico é diferente. Por quê? Exatamente pela pouca presença, pouca força objetiva da classe operária, portanto, abre o campo para o nacionalismo revolucionário. Mas você me levanta aqui uma questão que eu fiquei... Por mais que eu acho que nessa questão da União Soviética, lá eles trataram as questões nacionais das diversas repúblicas de forma a manter aquilo lá todos unidos, certo? Mas eu queria levantar aqui, vamos dizer, o que nós vimos no peronismo, quer dizer, você caracterizou-se que o eleitorado é peronista, a marca do peronismo e tal. Quando ele se divide, pode até perder a eleição, como já perderam e tal. Mas no Brasil,
alguma coisa ocorreu aí que precisa de ser mais aprofundado, porque os segmentos que vinham na luta até 64 e depois da ditadura e tal, quando houve a redemocratização, os segmentos não ficaram juntos, né? Quer dizer, surgiu um segmento que ficou articulado em torno do PT, que meio que negava essa luta e tal. Isso, então, poderia se fazer um paralelo aí também nesse sentido, não? O getulismo foi muito combatido aqui, né? Como o peronismo foi lá também. Mas e nas universidades em particular, cortando aí, nas universidades em particular, as análises sobre o período getulista tem um problema sério com o entendimento do que foi o Estado Novo, e isso afastou muita gente. Nós não temos nada a ver com o Estado Novo. Nós somos Getúlio. Tem um pessoal que fala, nós somos Getúlio, menos o Estado Novo. Acontece que o Estado Novo era um momento em que, em vários países do mundo, o Estado de Direito Democrático estava suspenso. Por exemplo, havia na Inglaterra o Churchill governava como um ditador. Agora, lá ninguém fala dele como ditador, mas contra Getúlio, sim. Getúlio também suspendeu os direitos democráticos, fez aqui uma ditadura, mas foi o momento que mais estatizou, mais gerou, inclusive a CLT, a reforma da Previdência, criou o Ministério da Previdência, uma série de... A usina de Paulo Afonso para o Nordeste, né, o Estatuto da Lavoura Canavieira, que foi o início da sindicalização rural criada pelo próprio Getúlio no Estado Novo. A auditoria da dívida externa, que os governos de esquerda não fizeram, o Getúlio fez, incluindo no Estado Novo. Bom, mas esse é um tema para outro momento, porque essa comparação com o peronismo é que o peronismo foi combatido, mas lá não surgiu no campo da esquerda um movimento com a importância do PT, que tinha um dirigente com autoridade de massa, que é o Lula. Isso. E quando o Lula reconhece a importância de Vargas, indo ao mausoléu de Vargas em São Borja, é um fato de extrema importância que não foi debatido pelo PT. Mas provavelmente não foi entendido aí não foi entendido, acho que houve também um pouco de má vontade, porque todo o discurso na história do PT foi contra o Vargas. Né? Por exemplo, na USP não há teses que não sejam de combate ao populismo varguista. Nenhuma reconhece a importância do que foi o governo de Getúlio Vargas, de João Goulart, do próprio Juscelino Kubitschek, que era um herdeiro de Getúlio Vargas. Era um herdeiro. Por isso que não há um combate mais intelectual a negócio da tal da Revolução de 32, que de revolução não tinha nada, né? Pô, o Lula declarou pouco antes de ser preso que aquilo não era revolução, era contra a revolução. Contra a revolução. O Lula teve coragem de falar isso. Agora, Beto, é o seguinte, nós estamos indo para o encerramento, eu queria que você fechasse voltando ao tema mais específico lá da Argentina. Da Argentina. Então, o seguinte, como é que você acha que as coisas vão se desenvolver? Quais são o panorama, já que você tem um contato forte lá com os segmentos peronistas e tal? Fale aí para a gente fazer um fecho sobre essa situação lá das primárias e a vitória do peronismo. Apesar de toda a repressão feita ao peronismo, né, do golpe de 55, do golpe de 76, né, teve sempre muita perseguição ao peronismo, ele se manteve unido. E não houve uma divisão nesse campo, digamos, do campo político peronista, né? Você tem muitas correntes dentro do peronismo, mas Alberto Fernandes é um setor que, unido ao setor da Cristina, né, tem todas as condições de fazer um governo de unidade nacional e de recuperação das ideias de reforma peronista com apoio popular. Isso é uma grande possibilidade. E isso envia uma mensagem para o mundo, para a América Latina e especialmente para o Brasil. Tanto é assim que isso explica um pouco do discurso muito nervoso do presidente Jair Bolsonaro há pouco tempo, falando que a esquerdalha está voltando lá na Argentina. O que ocorre é que quando há eleições e lá o voto é papel, então é muito mais difícil você manipular, porque aqui no Brasil existe sempre uma interrogação misteriosa, porque as urnas eletrônicas sem auditagem, por que isso? Por que não colocar a auditoria do voto impresso
dentro da urna eletrônica. Não é só voto impresso, é o voto impresso na urna eletrônica, como existe em vários países do mundo. Então aqui ainda se usam urnas de terceira geração, muito inseguras. Na Argentina o voto foi papel. Houve um debate lá, porque iriam fazer uma totalização eletrônica, mas suspenderam a votação eletrônica, fizeram o voto papel, com intensa fiscalização popular, que é o que não houve aqui no Brasil, por exemplo. Então, eu creio que a Argentina pode reabrir, né, um caminho para que a América Latina volte novamente para o processo da integração latino-americana, de uma integração latino-americana muito vinculada aos BRICS, ou aos países dos BRICS, mesmo que não seja dentro dos BRICS, e que influencia o Brasil, porque até agora não há nenhuma das políticas de Bolsonaro que permita resolver problemas de desemprego, construção de moradia, enfim. E isso na Argentina, o Macri foi derrotado, fracassou em tudo isso, por isso a volta do voto peronista muito popular e por isso tanto pânico no campo dos banqueiros internacionais em relação à promessa de vitória peronista em outubro na Argentina. Beto, muito obrigado aí pela sua presença mais uma vez e vai continuar sendo assim porque nós somos parceiros. Queríamos agradecer a você, a paciência e a audiência aqui de mais um programa do Núcleo de Política e Cidadania, aqui do Canal 6 TV Comunitária do Rio. Lembramos que você pode assistir a programação da TV aonde você estiver, seja no seu smartphone, se você tiver Android, ou por um site na internet, e aí a gente deixa o endereço www.tvcomunitaria.rio. O telefone e o e-mail para você dizer o que você achou dessa entrevista, da entrevista aqui do Beto Almeida, dessa situação na Argentina, dar sugestões e interagir com a gente. Até um próximo Núcleo de Política e Cidadania aqui do Canal 6, TV Comunitária do Rio.